Então a gente viu o exemplo circular, né, com uma grandeza angular também, né? E agora a gente vai ver que no movimento circular também existe a grandeza linear, ou seja, aquela mesma grandeza que a gente tratou no movimento retilíneo, só que aplicado ao quê? Ao círculo, né, à circunferência. Então a gente tem que o deslocamento linear da nossa velha definição é o quê? É o espaço final menos espaço inicial, ou seja, a posição dele final menos a inicial é o meu deslocamento linear, assim como a gente viu do movimento retilíneo, né? E se a gente dividir por um intervalo de tempo, né, a gente vai obter a mesma coisa, a gente vai obter também a velocidade linear média, né, que é definido o quê? Pela variação do deslocamento dividido por um intervalo de tempo. E a gente tem aí para ilustrar, né, o exercício, para a gente poder fixar esse conteúdo. Um ponto P num disco está em sua posição inicial igual a 0 metros. Após 10 segundos, ele percorre um arco de circunferência ficando na posição final, né, 0,6 metros. Calcule sua velocidade linear média nesta trajetória. Então a velocidade linear média, ele percorreu esse arco que tem 0,6 metros de comprimento. E no intervalo de tempo, 10 segundos. Então a velocidade linear média vai ficar a variação da posição dele sobre o intervalo de tempo. Agora vamos fazer as substituições. Então a velocidade média linear dele vai ser o quê? O comprimento de arco que ele percorreu, que é 0,6 metros, em 10 segundos. Vai ficar o quê? 0,6 metros dividido por 10. Vai ficar o quê? 0,06 metros por segundo. Essa é a minha velocidade linear média da partícula. Então o movimento circular fica assim, dividido, né, em movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, que a gente não viu. E tem as grandezas que são inerentes a todo movimento circular, que é a velocidade angular e a velocidade linear. Agora a gente vai falar de outras grandezas também muito importantes para o movimento circular, que são elas. Período. Período o que é? Período é o tempo gasto para dar uma volta numa circunferência. Então o período é o tempo que eu gasto para poder percorrer 360 graus da circunferência, ou seja, ela completa. E a frequência? O que é a frequência? É o número de voltas, n, né, dado pela circunferência em unidade de tempo, ΔT. Então fica definido a frequência como n sobre ΔT, né, onde n é o número de voltas e ΔT é o intervalo de tempo. E, né, aplicado ao período, como n é o número de voltas, né, e como ele só dá uma volta, então eu substituo ali no n, o n igual a 1. E o ΔT passa a ser o quê? O meu período, substituo o ΔT por t. Então fica a frequência definida como 1 sobre t, né? Ou seja, a frequência é inverso do período. O período é inverso da frequência. Quando eu tenho maior frequência, eu tenho menor período. Quando eu tenho maior período, eu tenho menor frequência. Agora a gente vai ver um exercício também para ilustrar isso, para a gente fixar o conteúdo. Uma pessoa está em uma roda gigante que tem raio e gira em rotação uniforme. A pessoa passa pelo ponto mais próximo do chão a cada 20 segundos. Podemos afirmar que a frequência do movimento dessa pessoa em RPM é, ou seja, né, RPM o que é? Rotações por minuto, certo? Então a gente tem um problema de frequência e período. Aqui a gente pode resolver por uma regra de 3 simples, né? Muito fácil. A gente tem que, em uma rotação, ele faz em 20 segundos. Em x rotações ele vai fazer em 60 segundos, que ou seja, é 1 minuto. 20x igual a 60 vezes 1. Ou seja, x igual a 60 sobre 20. Né? Ou seja, ele faz 3 rotações por minuto. Então a gente viu que além das grandezas angulares e lineares, né, a gente também viu que é importante o conceito de período e frequência, para a gente poder cada vez estudar o movimento circular.